Começa agora VCast, o seu podcast sobre Visual Kei. E aí galera, tá começando aqui mais um VCast, seu podcast sobre Visual Kei. E hoje apresentando aqui a galera sou eu, Yuki, junto com os meus amigos Irie e Rory. E hoje o nosso assunto aqui é sobre shows de Visual Kei no Brasil. E para falar um pouco desses shows, a gente tem que voltar lá no passado, em 2007, quando aconteceu o show do Charlotte. E o Charlotte ele ia vir junto com o Himi Go para um evento chamado J-Rock Rio, que acabou não acontecendo. Mas uma empresa salvou o show do Charlotte e trouxe o show a banda para 2 shows no Brasil, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. E quem foi essa empresa? Quem foi? Quem chuta quem foi a empresa? Eu, professor! Eu! Responda então, Joãozinho. Foi a Yamato! Ei! Yamato vai tomar no cu. Não. Brincadeira, só que não. Pessoal da Yamato. Desde 2007, a Yamato vem salvando aí a galera. E parece até que a gente tá fazendo propaganda gratuita pra Yamato. Na verdade, eu não queria contar pra vocês, mas a Yamato tá dando um por fora pra gente. Mentira. Na verdade, cara, a Yamato foi a primeira empresa séria a investir com J-Music no Brasil, né? Os caras foram visionários, talvez, porque não existia um público aqui, não existia nenhuma empresa a fim de trabalhar com esse público, ou enfim... Empresas grandes, vamos combinar que eles até não gostam de jogar para arriscar. E a Yamato já era uma empresa de segmento, entre aspas, japonês, né? Se é que a gente pode dizer assim. Porque já tinha um pezinho no segmento nipônico. Porque eles já trouxeram em 2003, pela primeira vez, foram os primeiros artistas, enfim, relacionados à cultura pop japonesa. Vieram em 2003 com Akira Kushida e o Hironobu Kageyama. Pra quem não sabe, o Hironobu Kageyama é o cantor de Dragon Ball Z, Xalá Red Xalá, né? Changeman, um monte. E o Akira Kushida é o do Jiban, Jiraiya, enfim. Jaspion. E essa galera veio aqui pela primeira vez em 2003. Em 2004, 2005 e 2006, nos 4 anos seguintes, nos 3 anos seguintes, né? Eles continuaram a trazer outros artistas que cantavam anime songs e músicas relacionadas. E até que em 2007, fora de evento de anime, eles trouxeram Charlotte, que foi, assim, eu fui no show do Charlotte, foi muito legal, muito divertido. Eu acho com a abertura de uma banda brasileira, isso. Sim, vamos levar, isso é relevante. Em São Paulo quem abriu mesmo? A Red Sun. Foram só eles? Foram só eles. Aqui no Rio foi a Kurohana e a Saigai. Eu lembro que foram shows dos dois e foi até quando... No site do Jami Brasil tem as fotos até hoje lá do show de abertura da Saigai do Charlotte. Ó, que legal, já é um marco na história, hein? Vamos lá. E aí teve o show, eu lembro que acho que um dos pontos mais altos do show é que, tirando a diversão e tal, até gente que nunca tinha ouvido Charlotte, curiosos, assim, curiosos, né? Curiosos, foram pro show e tal, e a galera foi montada, assim, foi tudo colorido, foi com visual do Oshari, né? Que era o que reinava no momento. E, enfim... Foi muito legal, eu tenho boas memórias desse show, aliás, foi muito legal mesmo. Eu lembro que eu saí de um ensaio da Persona, assim, e fui direto, assim, pro show com o pessoal da banda, e foi mó legal, mó divertido. E desde então rolaram shows como Uncaf, Aurora Vampire, Diren Grey, Kagra, até o X-Japan, Versalhes, então todas essas bandas, assim, acho que uns 15 a 16 artistas passaram
pelo Brasil, alguns mais de uma vez, e a coisa tomou em 6 anos. Tipo, em 6 anos, com um padrão mais recorrente. Passaram muitos artistas aqui. Sim, exatamente, o que chega também ao show que teremos esse ano do Gazette, mano. do Gazette. Gazeto. Já pegou a tua faixinha direita pra ir pra lá, Yuki? Porque você que toca baixo aqui. Sim, já preparei e inclusive já comprei também uma fantasia de cacatua. Ah, tá ótimo. Aliás, eu sei que é um pouco off-topic nesse podcast, mas eu tenho que falar isso pra vocês aí, já que a gente tá falando de shows. Tá, não tem nada a ver não, mas tem a ver. Teve algum ano que eu não lembro, teve algum ano da minha vida, sei lá, vou chutar 2008, 2009, no carnaval, eu e uns amigos organizamos a micareita. O que foi a micareita? A gente... Eu lembro disso. Tipo um bloco de carnaval, a gente juntou uns amigos, né, num lugar daqui do Rio de Janeiro. Todo mundo tava com faixinha direita e saímos por aí na rua, cantando musiquinha zoada e fomos pra casa depois de um amigo festejar. Mas foi muito legal isso, micareita, nunca vou me esquecer, foi um carnaval muito legal. Mas enfim, voltando aos shows no Brasil... Né? Nos shows do Brasil, uma coisa que é pertinente e que as pessoas gostam de reclamar, não só para shows de J-Music, mas como o nosso podcast é sobre a J-Music Visual Kei, é sobre o preço dos ingressos, sabe? Ainda mais agora, com a polêmica mais recente foi o show do Gazette. Aliás, a gente tem falado muito deles no podcast, porque vai ter o show agora, né? Vai ter o show em setembro. E eles são uma banda, enfim, do momento e tal, e vão lançar material novo, enfim, tudo conspira pra gente falar deles, até eu encher o saco porque o Lunacia vai lançar single novo em agosto. Mas enfim, isso deixaremos para depois. Mas a galera reclamou muito do preço de R$400 do ingresso VIP da pista lá, ainda mais por causa do local que vai ser o show e tal. E dentre os argumentos, eu não sei quanto vocês, mas dentre os argumentos que eu vi, assim, que as pessoas falaram pra mim, aliás, esses dias que saiu os ingressos, o valor dos ingressos, parecia que eu era o organizador do evento, porque o que veio de amigo meu reclamar que do preço, assim, e tal, eu achei até engraçado, tipo... Como se eu chegasse assim, não, vou falar lá com o management vamos tentar diminuir as coisas, sabe? Mas foi engraçado isso. Mas de qualquer forma, não sei, o que vocês acham assim dos valores e tal? É bom a gente debater. Então, se for falar do valor dos ingressos, a gente tem que puxar outras coisas. Porque, por exemplo, o show do Gazeto! Do Gazeto, meu. Gazeto. Fala direito, velho. Ele, até onde eu sei, esse valor de ingresso foi o mais caro até agora dos shows de J-Music. Sim. Mas tem uma explicação, óbvio, né? Tudo tem uma explicação. É evidente que tem uma explicação lógica, né? Eu tô acostumado a pagar em shows de bandas internacionais o valor, assim, pra VIP, geralmente, o valor entre 100 e 200 reais, quando tem show aqui em Porto Alegre. Mas nenhuma dessas bandas que eu pago entre 100 e 200 reais vem do outro lado do mundo. Exato. Alguém aqui já foi pro outro lado do mundo? Não, né? Eu não. Não, mas o custo envolvido no transporte, tanto da equipe quanto dos instrumentos, porque, caso vocês não saibam, amiguinhos que estão ouvindo o nosso podcast, existe uma coisa chamada endorse, que é o musicista, o músico utiliza instrumentos ou acessórios de tal marca. E tem muito músico que não pode, por contrato, tocar com outra marca, ou fazer algo diferente, ou ele tem um instrumento dele, com o nome dele, e isso ocorre muito lá no Japão, lá na indústria fonográfica, essa vinculação, não só quanto a instrumentos, mas equipamentos, determinadas coisas, setups. Então tudo isso gera um custo muito maior do que uma banda. Por exemplo, vamos chutar o pau da barraca, um Foo Fighters. Aí você fala, pô, mas Foo Fighters, cara, é uma banda que é enorme, que encheu o Jockey Club de São Paulo no Lollapalooza e pá, não sei o que, e mimimi, blá blá blá. Só que eles utilizam equipamentos que são largamente difundidos aqui no Brasil.
E Dave Grohl não tem uma guitarra signature dele. Não. Entendeu? E determinadas coisas... Sim, algumas são frescuras. Mas tem. Faz parte lá ainda da indústria fonográfica e da identidade do artista determinadas coisas. Pode ser frescurada pra gente, mas tem gente que curte por causa dessa frescura também. Mas o fator que deixa o ingresso caro do evento não é... Não só. É porque o que acontece? Pra você, menininho VKer de casa, que tá reclamando de preço de ingresso, eu sou da filosofia do tipo... Se você tá reclamando sem razão, digamos assim, fique em casa, tá reclamando, fique em casa, quer conforto, fique em casa, porque show é pra você se matar com seu amigo, suar, chorar, se espernear, enfim, é pra sentir a emoção mesmo do artista, né? Só que o que acontece? Vamos lá, alguns fatores que as pessoas que não sabem que rolam, né, pra fazer show. É que não vem só os 5 ou os 4, ou enfim, os membros da banda pra cá. Tem equipe de suporte. Vem uma equipe de suporte que vai de Rhodes. Se você não sabe o que é Rhodes, procura no Google. Mentira, o tio Ricardo aqui, tio Irie, vai te explicar. Rhodes são os caras que são basicamente os peões, assim, da banda, que são os caras que montam o palco, são os caras que afinam os instrumentos. Isso porque eu tô globalizando, porque tem banda que traz até o cara só pra afinar, tipo, o técnico de guitarra, ou técnico de baixo, ou técnico de bateria. Sabe, velho, sabe aquele cara, sabe aquele piano do Yoshi que transparente? Tem alguém que carrega ele. Exato. E assim, sabe, se vocês querem entender um pouquinho disso, quando vocês virem, né, ou verem, sei lá, porra, tô até esquecendo como se fala português, burro. Então, quando vocês forem ver aí um DVD de show, é só vocês olharem nos créditos que alguns mostram que, tipo, certo artista tem um técnico de guitarra, por exemplo, que é aquele cara que faz todo tipo de manutenção, de trocar corda, enfim, é o cara que faz tudo na guitarra. O artista, quando é grande, ele só pega um instrumento e toca no palco, e é isso aí, porque já tá tudo montadinho, porque ele tem uma equipe pra isso. Então, certos artistas, quando vêm pro Brasil, trazem alguns membros de equipe, são chamados staff, né? Algumas pessoas trazem staff, trazem maquiadoras, trazem iluminadores, trazem principalmente técnico de som, porque uma banda que tem uma identidade sonora, uma banda grande que já tem uma identidade sonora, não vai deixar qualquer um meter a mão no som, né? Tem que ser alguém que saiba e que conheça, que já trabalha há algum tempo com a banda. Pra quem é músico, sabe muito bem que tipo de perrengue é você fazer um show com um técnico de som, sei lá, da casa, não manjando nada do teu som e fazendo besteira no PA. O tiozinho comendo hambúrguer lá e tomando milkshake e mexendo no botão de agudo da guitarra. E ferrando com todo mundo. E, enfim, fora a iluminação, que iluminação dá uma outra cara pro show, dentre outros fatores, assim. Enfim, né? Isso é muito fácil de ver. Basta o pessoal aí que tá em casa, como o Irie falou, o pessoal Vicaia, pegar o DVD da sua banda preferida, não seja ela o Gazeto ou qualquer outra aí, que você até uma banda indie, no final vai ter os créditos e vai ter descrito toda a equipe que trabalha para aquele show acontecer. Fora, aí no caso de DVD, só não contam os câmeras, né? Obviamente. E tu já viu que é gente pra caralho. Então, é muita gente que traz. Então, uma banda em média com 5 membros tem mais umas 30 a 40 pessoas trabalhando junto. Sim. Agora você imagina trazer uma cabeçada dessas pro Brasil. É impossível, né? Porque você ia ter que fretar um avião. Então, a primeira coisa que as empresas fazem é tentar diminuir ao máximo o tamanho da equipe do artista. Trazendo o básico, e os artistas também já têm uma equipe formada, vou chutar aqui, entre 5 da banda e 7 staffs, por exemplo. Exato. Tem o manager também, tem o produtor que tem que vir, porque alguém tem que ficar cuidando de tudo, de todos os assuntos da banda, do artista, até porque tem agenda. Tem agenda, tem imagem, tem promo. Os artistas têm uma imagem a zelar, sabe? Então, você já vê que vamos chutar aí 10 cabeças para trabalhar com
com números exatos e redondos, vamos supor que uma banda traz, sei lá, 10 pessoas do Japão, incluindo artista e staff, né? O que é sendo pessimista aqui, já trabalhando com um número por baixo. Só de passagem de avião que a empresa tem que pagar, são 10 passagens ida e volta para o Japão. Brasil-Japão. Outro fator, assim, que é chato, é assim... Parte de vistos de trabalho. Vistos de trabalho, acordo com a casa de show, pagamento do ECAD. Esse daí, sobre ECAD, eu acho que a gente falou no podcast anterior um pouquinho sobre no mercado fonográfico, então você, se quiser saber mais um pouquinho sobre esse assunto, volta no nosso podcast de antes, tá? Porque tá bem explicadinho, que por um profissional da área, por sinal. E que mais? Além do pagamento do ECAD, do pagamento da casa, do pagamento das taxas, né, de embarque, você tem traslado. O que é o traslado? Traslado é a locomoção do artista e da equipe dele pelo país, né? Tipo, o cara veio pro aeroporto de Guarulhos e ele vai ficar num hotel no centro de São Paulo. Bem, ele não vai de táxi, então a empresa tem que pegar uma van, alugar uma van, no mínimo uma van. Levar o artista até o aeroporto, do aeroporto para um possível lugar que tenha, sei lá, conferência de imprensa, e daí, enfim, para todos os lugares que o artista quiser, ele tem que cuidar dessa movimentação, dessa locomoção, então isso é o traslado. Enfim, tu vai botando na ponta do lápis, olha o... E o Irie esqueceu de uma coisa também. Por último, mas também não menos importante, o cachê do artista. O cachê do artista, sem dúvida. Ou seja, você... A menos que o artista seja seu brother e esteja fazendo uma visita na sua casa, coisa que só acontece com menos de 1% da coisa, rola cachê. E o cachê não é barato. Coisas, não só cachê que encarece show. Além do cachê, que é uma coisa que obviamente todo artista tem que ter, né? É o trabalho dele. Existe as exigências de estrutura. Tipo, o artista só sai da casa dele, só sai do país dele, se ele sabe que no país que ele tá indo, a casa de show tem tudo nos mínimos detalhes para fazer o show, enfim, com a qualidade tão próxima quanto do país de origem dele. E a gente como produtor de shows aqui, a gente já passou por um problema desses com o show do Monroe em 2008. 2008. Porque a empresa que eu trabalhava organizou o show do Monroe aqui em 2008 e estava tudo tranquilo, a gente alugou o equipamento e chegou na hora, o baixista deles olhou pro palco e disse: eu não vou tocar com aquele amplificador. E foi uma correria. E não é só frescura, especificação técnica mesmo, como a gente já tinha. Eu não lembro o que era porque não era a minha parte, mas só sei que a gente conseguiu resolver. Né, como a gente já tinha elucidado já antes, não é especificação técnica mesmo. Equipamento, o jeito, o determinado cabo. Tem cara que é. Imagina um cara chato. É esse músico que você está contratando, porque ele te manda. Aliás, existe um contrato antes que é especificado, né? E se você fecha esse contrato, você tem que dar exatamente aquilo que você disse. Então, amiguinho que tá pagando, que fala que R$400 é muito numa pista VIP, cara, para aquele momento que assim, vai ser aquele momento, nunca se sabe quando vai, ou a banda vai acabar, ou o vocalista vai morrer. Oi, Kagra. Então, paga, velho. Na boa. Mas não é só isso, não. Vai ser um momento único. Tem vários fatores. Tem outros fatores que também a gente tá esquecendo. Olha só, cara, como a gente tá sendo chato. Mas pra convencer você aí que tá ouvindo de que, tipo, os preços que a galera cobra aqui não são absurdos. Absurdo é que, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, é que rola uma coisa no mercado fonográfico mundial chamado... Tá, eu não sei o nome, mas eles acham que a América do Sul, hoje em dia, é a menina dos olhos, ou seja, é o lugar que todo artista tem que passar agora.
É o país emergente. Por anos e anos, nenhum artista pisou aqui. Nenhum. Ninguém queria. Só que agora o mercado de shows lá fora também tá ruim. E o que tá bombando é a América Latina, porque muitos artistas nunca vieram pra cá, e agora que tem vindo, eles... E tem o maior festival de música do mundo, né, que é o Rock in Rio, a galera tem olhado mais pra cá. Só que o que acontece? Isso é bom? Não, isso é uma merda, porque o artista, ele vende o show dele, é pra América Latina, e eu sei que os caras vão... Não tem, tipo, opção, os caras vão porque vão pagar o show. Se o nosso show custa X na Europa, nos Estados Unidos, o que quer que seja, na América Latina o nosso show vai custar 3x. Por quê? Porque que é o chamado custo Brasil. Que é o chamado custo Brasil também. Aqui os shows já chegam inflacionados, sabe? Então isso já é outra coisa que já deixa o ingresso caro, sabe? E isso não acontece só com artistas sei lá, dos Estados Unidos, da Europa, mas enfim, do Japão também, acho que do mundo inteiro acontece isso. Fora aquela questão câmbio, né? A questão cambial, que isso tem a ver com a nossa moeda ser mais desvalorizada perante ao euro, ao iene e ao dólar. Então, acho ao que iene nem tanto, ao iene nem tanto, mas ao dólar e o euro é foda. O Gazete, o Gazeto, é Gazeto, mano. O Gazete, ele recebe, até onde eu sei, o cachê do Gazete é pago em dólar. Em dólar. E pra quem acompanha aí os telejornais, se você vê cair que não é uma pessoa tão rebelde assim, que assiste telejornais, ou que acompanha, você pode perceber que o dólar ele tá R$2,03. Então, se o Gazete precisa... se o Gazete pede um cachê X, você precisa fazer esse valor 2 vezes mais em reais para poder pagar só o cachê da banda. E provavelmente outros preços de estrutura, como transporte de instrumentos, porque os instrumentos deles não vêm em bags impermeáveis de R$30. Eles vêm hard case por transportadoras, com cuidado, e se eu não me engano, esse preço do Japão pra cá também é pago em dólar. Então, existem muitos fatores que encarecem o preço de um show. E existem também fatores que fazem eles não ser tão caro, como, por exemplo, o show do Gazete poderia ser mais caro se fosse um show... Aliás, chutando bem alto, se não fosse esse show estar inserido dentro de uma turnê, é bem provável que ele nem aconteceria, porque provavelmente vocês pagariam o dobro disso em ingresso. Sem dúvida. Outro fator que a gente esqueceu de ter colocado aí na lista é o fator turnê. Porque quando o artista faz uma turnê mundial ou uma turnê sul-americana, não importa o que seja... Existe o planejamento de logística dele. Sim, e além do planejamento de logística... tio, eu não sei o que é logística. Pô, aí se tu não sabe o que é logística, vai no Google mesmo, vai no dicionário. Mas enfim... quando é fechada uma turnê... É muito mais fácil para o artista, entre aspas, ou para as empresas organizadoras, baixar um pouco os custos de produção. Porque o show, enfim, vai ter, tipo, em vez de você pagar uma passagem, por exemplo, Brasil-Japão, né? Você vai pagar, sei lá, Chile-Brasil, por exemplo. Chile-Brasil, por aí vai, o que já torna bem mais... que fica, né, as coisas mais aliviadas, porque o valor é muito mais caro pagando uma passagem pro Japão. Você vai pegar uma passagem pro Japão, 20 mil reais, eu tô falando de uma só, 20 mil reais, e uma do Chile, e uma do Chile, pô, 2 barão. Se o artista não anda de classe econômica, tipo, aí... Exato, outra coisa. Sem querer dar nomes aos bois, mas alguns artistas já deixaram de vir ao Brasil por não ter parecidas. Então é muito complicado você fazer um show de artista japonês aqui no Brasil. É muito, muito complicado. E, enfim. E a gente falou até, falando dos R$400 da pista VIP, antes que algum ouvinte fale besteira, esses R$400, vou frisar aqui, R$400 foi da pista VIP, foi único exclusivamente da pista VIP, que, se eu não me engano, posso estar errado, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foram só 500 ingressos da pista VIP. É bem limitado. Bem limitado, pagou isso.
Quem não conseguiu VIP, como eu, por exemplo, pagou R$280, porque eu sou adultinho, né? Eu não pago meia, então eu paguei R$280 do preço normal. Seria 140 de estudante. E 140 meia, sabe? Poxa, R$140 a meia pra ver um artista do Japão que você curte há anos e tal. Na verdade, até, né, esse curtir aí, vou polemizar aí, é meio contraditório, porque assim, Visual Kei é um estilo que as pessoas gostam da imagem dos caras e não gostam, assim, da música em particular. Então, se você tá querendo ir no show dos caras, não é por causa sei lá, da música. Exclusivamente do som. A maioria das menininhas que ficaram loucas lá pro VIP é porque queriam ver a coxa do Uruha, queria, na ilusão de, sei lá, ver o Ureita e o Uruki se pegando, porque acha que vai ser, sei lá, os caras da fanfic delas vão estar lá no palco. Mas enfim, R$140 pro show internacional é muito, muito tranquilo, sabe? Se você não tem R$140 pra ver seu artista favorito, ou não faz questão... Pô, não é seu artista favorito. Não é seu artista favorito, sabe? Porque tem shows que acho que são muito mais caros. Aliás, fizeram também agora que eu me lembrei, teve uma reclamação que fizeram comigo que era assim, poxa, R$400 é o preço de um show da Madonna. Só que isso daí é um argumento também muito furado. Na boa, Madonna, mano. Porque olha só, a Madonna, você paga R$400 num show, tudo bem. Só que o lugar... Primeiro que a Madonna é uma artista muito maior do que o Gazette, né? Exato. E assim, o lugar que a Madonna vai fazer show é para pelo menos 20 mil pessoas. O Gazette tá fazendo show no lugar para 3 mil pessoas. Agora vocês abram as suas calculadoras aí e façam um cálculo estimado. Tipo, 500 pessoas apenas, como eu falei, eu não sei se eram 500 mesmo, mas enfim, vou trabalhar como 500. Mas 500 pessoas pagaram os R$400 da pista VIP. Agora, na Madonna, vamos supor que o ingresso mais barato seja 400 e o mais caro seja 1.000. Imagina, tipo, sei lá, pelo menos 10 mil pessoas pagando 400, sabe? E, enfim, o resto pagando valores diferenciados mais caros, sabe? É uma diferença muito gritante de valores que não dá pra você comparar com o show do Gazette, sabe? São custos de produções totalmente diferentes, então é outro argumento furado, assim, sabe? Isso, deixa eu adicionar aqui, se lotar. Exato, se lotar. Isso, tirando o exemplo, a Lady Gaga, que o show da Lady Gaga queriam fazer, acho que para um público de 20 mil pessoas, eu não lembro agora. E pelo menos o show daqui do Rio, acho que fizeram para um público de 20 mil pessoas e tiveram... Não foi isso não, fizeram... Agora que eu lembrei. Queriam fazer o show da Lady Gaga para 200 mil pessoas e só teve 40 mil pagantes. Olha a diferença. Sabe? A Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Então, tipo, não adianta reclamar do preço dos shows do Brasil, porque ele entre aspas... Sobre preço, sobre negócio de valor, eu acho que depois da gente ter falado tudo isso, acho que fica meio difícil tentar reclamar, né? Fora que a empresa que tá trazendo também tem que ter um lucro, porque o cara também trabalha disso e vive disso, então tem que ter uma margem pra ele. Exatamente. Não é uma por empresa caridade, por amor ao J-Rock. O cara não tá fazendo... Se tratando de uma empresa, né, automaticamente você sabe que não é uma pessoa sozinha trabalhando. Você tem uma equipe inteira que trabalha com isso, então ela precisa do lucro. Ela precisa se manter para poder continuar fazendo, né? Fora encargos jurídicos que toda empresa tem, enfim, é dinheiro para caralho envolvido. Então, o que eu fiz com esse podcast? Eu quis fazer com que você abrisse a sua mente e parasse de falar besteira, porque não se reclama de mano, R$400, mano. Não, esse daqui eu posso fazer o sotaque de carioca. R$400, bicho. Tá maluco? Vou pra São Paulo, pagar R$400 pra ver Gazette? Fala sério, cara. O preço tá em conta, sabe? Eu prefiro Infelizmente, baixar. não tem... É engraçado a forma como a pessoa coloca isso daí, né? Pô, R$400 o show do Gazette, mas
Na verdade, o show do Gazeta tá custando 280. É, 280! Pô, desgraçado, caraca. A pessoa precisa explicar pra todo mundo o que é um VIP. Pra que serve o VIP? O VIP serve pra vender rápido pra quem tem dinheiro pra poder. Pra quem tá produzindo o show ter uma entrada. Dinheiro que entre pra ele poder começar a produzir o show. Só pra isso. Exato. O show custa 280. 400 é o VIP. Ah, mas eu gosto da banda, eu queria ter conseguido o VIP e esgotou. Eles vão abrir segundo lote? Não, eles não vão abrir segundo lote. Uma coisa que eu ouvi falarem bastante também sobre o show do É Gazeto! É Gazeto! Porra, meu, fala isso direito, velho. É Gazeto. Uma reclamação que eu vi bastante comum também e que é geradora dos famigerados Ei Yamato vai tomar no cu é a estrutura do show. E mano, vai ser no Espaço Victory, troca, coloca no Carioca Clube, coloca no HSBC Brasil. Ah não, coloca no Via Funchal. O Gazete não merece o Espaço Victory. E agora? Só que olha só, a primeira Será pergunta... que o pessoal que reclama sabe o que é uma estrutura pra show? Isso mesmo que eu ia falar. A primeira coisa que eu pergunto, você sabe o que é uma estrutura pra show? Assim, eu fui no show do D. É D, mano, não é D, mano. E o que acontece? Foi no mesmo lugar que vai ser o show do Gazette esse ano, né? Eu, particularmente, achei o bairro esquisito. Prestem atenção no que eu tô falando, seus mancebos, acéfalos. Olha só. Eu achei o bairro um pouco esquisito. Ponto. Separa essa frase, tá? Vamos aprender gramática agora. Eu achei o bairro um pouco esquisito. Ponto. Geograficamente. Agora, a casa de show, eu não tenho nada a reclamar. Nada. Por quê? Primeiro, você tinha um palco lá, aliás, a estrutura do show do D tava muito legal. Eu fiquei impressionado com o tamanho do palco, com a estrutura do palco. Sim. Eu fiquei realmente impressionado, porque os outros shows que rolaram lá foi do Versailles, eu não fui. E eu realmente tinha ficado meio assim, o pessoal falou, né, do Espaço Victory, mas eu realmente fiquei impressionado com aquele palco que tava montado pro show do D. Definitivamente fizeram um ótimo trabalho ali. Sim, lá cabem aproximadamente, acho que 3.000 pessoas, se eu não me engano, pelo site. E rola shows de sertanejo, né? Pagode, umas coisas assim lá, não, né? Fora a parte de alvará, né, velho? Não, mas não, tô falando de estilo, mas assim... Não, tem... Nossa... É porque eu acho que a galera veio reclamar porque... Sei lá... Não, na verdade, acho que a galera foi reclamar porque tem que reclamar, nada é perfeito, sabe? Cara, a estrutura do D tava boa. Se o D, que é uma banda com um porte bem menor do que o Gazette, tava com uma estrutura ótima lá, imagina o show do Gazette, sabe? Se bem que a estrutura também é feita pela empresa, né? Eu não sei se agora a gente não pode afirmar pra vocês se a Yamato tá fazendo essa parte de sei lá, cuidando da parte de estrutura. Eu não sei como é que ou fica. Terceirizando. Então, talvez o pessoal esteja meio perdido porque eles acham que o Espaço Victor tem aquela estrutura e é aquilo. Mas o que eu notei no D é que aquele palco que tá lá é montado. Sim. Aquele palco não é do espaço. A iluminação também foi boa do show. A iluminação... Sim, aquilo lá foi tudo contratado e montado aquela estrutura pra acontecer aquele show. Então, aquilo lá não é da casa. Ou seja, se eu não me engano, a empresa em questão trabalha terceirizando a estrutura. Sim. E de qualquer forma, eu terceirizando a estrutura que eu quis dizer, óbvio que a gente sabe que o artista não vai trazer a estrutura de palco pra cá. Só que eu quis dizer se as exigências de equipamento dentro do palco já vem numa lista pro artista. Enfim, isso não é importante agora, mas de qualquer forma, muitos dos fãs que reclamaram da estrutura do show ainda não viram o show e nem sabem o que vai rolar, sabe? A casa tem uma estrutura boa, sim, sabe? E um show internacional, acústica boa, sim. E, cara, não tem por que você reclamar de estrutura. Você pode estar reclamando
que o lugar é feio, que sei lá, a fachada é feia, pô, beleza, aí é um direito seu. Mas reclamar que a casa não tem estrutura, por exemplo, para acolher o show do Gazette, é um pouco absurdo. Porque, aliás, tem muita coisa de termo técnico que muita gente não sabe, muita gente não conhece, as pessoas não conhecem de estrutura de palco, sabe? Uma vez, só um adendo aqui para vocês entenderem, uma vez eu aqui tentei organizar um show de uma banda conhecida, não de J-Music, uma banda conhecida daí de São Paulo, aqui no Rio, quis trazer eles de São Paulo para o Rio, e os caras mandaram uma lista de exigências na qual estava escrito que, olha, a gente não toca se a casa tiver no PA a marca X, que eu não vou dizer o nome da marca, e a gente não toca se o palco tiver menos de 11 metros quadrados, né? E, enfim, fora outras exigências de tipo, o hotel tem que ficar a pelo menos 3 quilômetros do show, da casa de show. Umas exigências assim, que eram um pouco absurdas, assim. De qualquer forma, sabe, se uma banda brasileira, por exemplo, pede isso, imagina uma banda japonesa, sabe? Isso sim é uma estrutura sabe, é uma exigência de estrutura de palco, né? E, enfim, é óbvio que os caras vão querer dar o melhor, ainda mais japoneses, né? Que lá eles usam tudo do bom e do melhor de equipamento, porque muita coisa vem de lá, de equipamento de música mesmo, e da Alemanha, né? São dois países que são tops em equipamento de música. E, enfim, cara, vai ser bom, a estrutura vai ser boa, não tem que você reclamar, você pode reclamar do bairro. Posso colocar outra reclamação frequente? Pode, eu acho que talvez entre nessa parte de estrutura que eu vi um pessoal comentando, lotação. É muito pequeno. Ai, coloquem num lugar maior. Ai, esse lugar não vai caber todo mundo. E aí? Agora eu vou colocar então agora um exemplo que a gente já vem falando nos últimos podcasts. A gente vem falando bastante do Gazette porque é a banda do momento e eles vão fazer show no Brasil e etc. Então, exatamente, vamos falar então do que seria a banda do momento. Vamos retroceder um pouquinho no tempo. Como a gente falou em um podcast passado, a banda, o ano que o Visual Kei ganhou seu boom aqui no Brasil foi entre 2006 e 2007, né? E no final desse boom, em 2008, nós tivemos o show de um artista que na época era o artista do momento, que era o senhor Miyavi. Exatamente. E alguém lembra quanto estava o preço do ingresso do show do Miyavi? Eu não lembro. Mas estava a metade do valor do show do ingresso do Gazette. Metade. Ele tocou no... O Irie foi nesse show, né? O primeiro dele eu fui. Sim. Como é que era? Não sei o que, Bunka, alguma coisa Bunka, que foi na Liberdade, né? Exato, aí o segundo foi no SWU. Lotou. Não, o segundo dele foi no... acho que no Credit Hall, qualquer coisa dessas aí. E o terceiro foi no SWU. O terceiro foi no SWU, verdade. Então, aquele show, se eu não me engano, o Bunka cabe não chega a 3 mil pessoas, né? E esgotou, e a Yamato abriu mais um show. Foram 2 shows. 2 dias, né? E lotou. Então eu creio que deva ter dado de circulação nos 2 shows cerca de 4 mil pessoas, contando a lotação dos 2 shows, né? E aquele foi o boom. Foi a época que o Visual Kei no Brasil tava no auge. Então, aí depois disso, teve o X-Japan que lotou o HSBC Brasil, sold out. Mas aí é o X-Japan. Não vamos comparar uma banda que lotou mais de 18 vezes o Tokyo Dome com o Miyavi. Então, se o Miyavi, na época do boom do Visual Kei, conseguiu atrair um público em 2 dias de show cerca de 4 mil pessoas,
por que acha que o espaço do Victory, que na teoria cabe em 3.000 pessoas, mas a gente não sabe se vai ser realmente esse o número de ingressos à venda, vai faltar espaço pra todo mundo? Aí nessa hora vai ver um monte de fã de Rage. X-Japan não é nada, Gazeta é tudo, mano. Por que o pessoal reclama aqui? Por que o pessoal quer um espaço maior pra ver o show sentado numa cadeira? Sei lá, né? Porque esse tipo de reclamação não faz sentido pra mim. Porque o ingresso tá ali. Talvez eles tenham ficado... Porque eu não sei o que acontece, mas eu acho que o público de Visual Kei, os Visual Keiers, eles não têm a tradição de ir em show. Eles não sabem como é ir em show. Não aqui no Brasil, né? Você vai pra mas Europa, eu não digo ir em shows de bandas japonesas. Em qualquer show. Qualquer show de bandas ocidentais mesmo, que a pessoa vai curtir. Eu desde sempre vou em muitos shows. Né? E eu acho estranho algum tipo de reclamação, tipo 3.000 pessoas pro Gazette, que é a banda do momento, com preço sendo o dobro do valor da banda do Miyavi, que foi descontando o X-Japan, que já é lenda, né? Foi o artista que conseguiu um maior público na época que o estilo era muito mais popular aqui do que agora, em que ele se reduziu mesmo a nicho. Exato. Por que o pessoal acha que 3.000 pessoas não vai ser suficiente, não vai ser uma lotação suficiente? Coloca num lugar maior, o Victory é pequeno. Eu não acho o Victory pequeno. Só uma coisa também, um adendo aí, né? É que até o K-pop, que há pouco tempo se acreditava que era o ápice do momento, tiveram shows mais vazios. Eu não tenho como dar agora dados concretos, mas assim, o último show que eu soube, aliás, o único show que eu soube que foi sucesso total aqui no Brasil de K-pop foi esse último aí do Super Junior, né? SM tal, sei lá, que deu, sei lá, 5.000 pessoas também, uma coisa assim. Ou um pouco mais, eu não lembro onde foi, porque eu não sei, eu não acompanho. Mas já tiveram outros artistas aqui no Brasil de K-pop que passaram pela mesma situação. Eu falo isso porque eu tenho amigas que gostam, que enfim, acompanham a cena de K-pop, e elas falaram isso, que os shows foram assim, tão, entre aspas, vazios quanto alguns shows de Visual Kei que já tiveram aqui. Então, gente, a gente já tá chegando aqui no final desse podcast e espero que a gente tenha, antes de mais nada, aberto um pouco a tua mente para parar um pouco, para pensar e até mesmo para debater sobre valores de shows aqui. A gente podia estender mais e mais esse assunto. Aliás, um dia a gente pode até voltar nos assuntos que já passaram no podcast, porque a gente introduziu um pouco o assunto, só que ele é muito abrangente. A gente podia falar até com detalhes sobre cada show aqui, mas enfim, ia ser uma conversa sem fim. Só que o próximo podcast vai falar sobre um assunto que a gente quer falar, acho que desde antes de existir esse podcast. Todo mundo adora, e a principal razão da gente estar aqui, na verdade. A gente até agora estava enrolando vocês, que era um plano maquiavélico nosso, pra depois poder mandar na lata o que a gente vai fazer no próximo podcast. Como vocês puderam perceber, esse podcast de hoje teve um tom meio sarcástico, mas não é pra ofender ninguém, não. A gente que é palhaço mesmo. Mas no próximo... No próximo, aí você vai ficar com dúvida se a gente é palhaço, se a gente tá falando pra ofender, ou se a gente é sádico mesmo. Porque o que acontece? O próximo podcast, amiguinhos e amiguinhas de Keiers do Brasil, o próximo podcast vai falar sobre a estética do Visual Kei. Não sei ainda se a gente vai dividir esse assunto em parte 1, parte 2, parte 3, o que é provável. Parte 10. Parte 15, parte 1000. Vai virar tipo os livros do Game of Thrones, que nunca tem fim. Mas... sem matar os personagens, como sim, o George Martin faz. Ou não, né? Porque alguns artistas já morreram, né?
Polêmica. Então, mas a gente quer falar sobre estética, porque é um assunto que é muito, muito pertinente. O Visual Kei é basicamente estética. E o Visual Kei tem muita contradição. Isso vocês aprenderam já ao longo desses 4 podcasts que a gente fez. Só que o próximo a gente vai discutir sobre estética do Visual Kei dentro do Japão, do Visual Kei fora do Japão, do que é Visual Kei, o que não é. E Visual Kei aqui no Brasil. Aqui. Até tu... Olha aí as macumbas. Viu? Isso daí é porque você é mau, você é uma pessoa má. É o voodoo, cara. Voodoo. Então, Visual Kei aqui no Brasil também. A gente vai falar um pouco sobre estética, sobre tudo, porque eu aposto que você aí já zoou seu amiguinho falando: e ele fala que é Visual Kei, mano, olha só que ridículo a maquiagem dele, a roupa dele, o cabelo dele. Mas sério, será que você conhece bem o que é Visual Kei mesmo? Aí, então, mano, vou abrir um tópico aqui nessa comunidade porque eu quero ter um cabelo Kei. Eu vou tentar falar de novo. Visual Kei aqui no Brasil. Opa, passei, consegui. Então, vai ser um assunto muito extenso. A gente já tá até se estendendo aqui para falar do próximo volume, do próximo podcast. Enfim, curtam aí a página da Visual Rock Brasil. Já que se vocês querem ouvir em breve eu vou solucionar o problema para colocar o podcast para download, que eu não estou conseguindo porque o nosso SoundCloud está cheio. Mas eu vou solucionar isso. E você vai poder baixar também. E vocês vão baixar os podcasts anteriores. Se não, ouçam pelo YouTube. Deem uma força pra gente, comentem. Se quiserem, comentem na página da Visual Rock Brasil. Que lá ou nos vídeos do YouTube. Ou nos vídeos do YouTube. A gente quer ter um feedback legal. A gente quer debater assuntos que até mesmo vocês ouvintes podem... Quase que eu falei que nem Jeca, ouvintes, o que vocês ouvintes aí possam trazer pra gente. Participem, é importante, porque é feito pra vocês. Mais do que nunca é feito pra vocês, não o tom é de conversa, mas a gente tá, pelo menos aqui, a gente tá interessado em informar, em mudar o panorama da coisa e se divertir também, mas a coisa é feita pra vocês. Então participem, comentem. E nos deem parabéns, porque o próximo podcast vai completar 1 mês de Vcast. E eu vou fazer uma pequena homenagem pra vocês. Então, esse foi por ter falado bastante de Gazette hoje. É Gazeto, mano. Galera, obrigado. Até a próxima semana e tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Industry.